Boa noite, irmãos. Então vamos começar mais um culto. Hoje, um momento muito especial, estaremos encerrando tudo que nós trabalhamos durante esse mês. Convido os irmãos a se sentarem, que neste momento nós vamos dar início. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer tudo que se passou e falar com o nosso Deus. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade de juntos estarmos aqui para louvar e engrandecer o teu nome, Deus. Nós te agradecemos por tudo que nós vivemos esse mês, por ter jovens te servindo e trabalhando para o teu reino, por ter jovens que realmente se mobilizaram, Pai. Nós sabemos, Deus, o quanto isso é gratificante. Continua na direção desse culto, Pai. Fala conosco em todos os momentos. Recebe esse culto, Pai, e recebe essa oração. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, vamos recitar o nosso tema e a nossa divisa desse mês. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Recomeçar. Divisa. Mais. Amém. Nesse momento, vamos estar louvando ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar de pé. Vamos engrandecer o nome dEle nesse momento, dizendo que Ele é o nosso respirar. Ele é essencial para as nossas vidas, é essencial em nós. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão,
irmãos podem se assentar. Nós estaremos cantando mais uma canção e os irmãos terão a oportunidade de estar devolvendo seus dízimos e ofertas. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por esses dízimos e ofertas. Senhor, Santo e Eterno Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, por todos aqui presentes na Tua casa, Deus, por esse dinheiro que foi recolhido para a Tua obra, Pai. Aos que ofertaram, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando. Aos que não, Senhor, que o Senhor possa estar também abençoando, Pai. E que o Senhor continue conosco na direção desse culto. Isso que nós te oramos, Pai, agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento vamos fazer uma leitura responsiva, que se encontra lá em Colossenses 3, do 20 ao 25. Jovens, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor.
E tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servi. Todos. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo, e o que fizer, pois não há... Amém. Que nós possamos ter isso em mente, que nós possamos servir todos juntos, numa só intenção de glorificar o nome do nosso Senhor. Queria convidar o irmão Moisés, que vai trazer uma mensagem aos nossos corações. Graças e paz, amados. Amém? Fico muito feliz e também muito nervoso, porque eu vejo a igreja cheia, né? Talvez em todo esse período de pandemia, hoje é o que tenha mais gente. Mas que Deus seja louvado, esse culto é para Ele. E espero que consigamos entender um pouco melhor a palavra do Senhor nessa noite. Hoje é o último culto do mês, onde... Vou tirar a máscara, fica melhor. O último culto do mês, onde a gente tem comemorado o mês da juventude, e a gente tem trabalhado, então, durante todo esse mês, o tema recomeçar. Está escrito aqui, aparece também nos slides, e é justamente essa ideia geral que eu gostaria de finalizar, então, esse mês de mensagens com essa temática. Olhando, então, para um texto em que nós vemos um bom exemplo de como recomeçar a nossa caminhada. Eu convido, então, os amados a abrirem o texto de 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 18. 2 Reis 18. Eu vou ler os versículos de 1 a 8. Os irmãos, por favor, acompanhem suas Bíblias e deixem a Bíblia aberta, que a gente vai usar ela durante toda a nossa reflexão. 2 Reis, capítulo 18. Eu vou ler os versículos de 1 a 8. 2 Reis, capítulo 18. Os versículos de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não o deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía. Lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde os atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Vamos orar? Senhor, graças te damos por esse dia, por essa oportunidade de estar na sua casa, aprendendo, Pai, um pouco mais da sua palavra, cultuando o teu santo nome. Nosso pedido, nossa vontade agora é somente que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nós possamos, ó Pai, de fato entender qual é a mensagem sua para cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que esteja me usando enquanto ferramenta na tua obra, para refletir aquilo que você já colocou em meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amados, para a gente compreender melhor esse texto, a gente precisa
olhar um pouco do seu contexto, por que isso foi escrito, como foi, em que época aconteceu isso. O fato é que nós tínhamos aqui já parte do povo de Deus em grande decadência. Lembra das 12 tribos? Ali nós tínhamos agora as 12 tribos divididas em duas. Nós tínhamos o reino do norte, que era a maioria das tribos estavam ali, e o povo de Deus já estava tão decadente, tão desobediente, murmurador, como a gente vê em vários momentos da história do povo de Israel. E o reino do norte já era oprimido, já era escravo dos assírios, nesse momento desse texto que nós lemos aqui. E o reino do sul, que era o reino chamado reino de Judá, ainda não, mas tinha um certo pacto, um certo acordo com os assírios, mas eles ainda estavam no seu território. O reino do norte, parte do povo de Deus, povo de Israel, já havia se deslocado, tirado do reino do norte e servido como escravo lá na Síria. Então tinham poucas pessoas no reino do norte que pertenciam ao povo de Deus. E o povo do sul, reino de Judá, ainda estava nesse processo de conversar com os inimigos, de se acertar com os inimigos para ficarem no território deles mesmos. E aí então entra, nesse momento da história, o reinado de Ezequias, que nós vemos aqui no texto. O fato é que o reino do norte, todos os reis que passaram liderando o reino do norte, foram maus reis, desobedeceram ao Senhor. Já no reino do sul, alguns reis foram bons, muitos ruins, mas alguns foram bons. Mas o que antecede Ezequias foi o pai dele, Acás. E Acás foi um terrível, um mau rei. Alguns estudiosos dizem que ele foi o pior rei de Judá. Então esse é o cenário que Ezequias ele assume o reinado, a liderança do seu povo. Acás, o pai de Ezequias, ele foi tão ruim, principalmente espiritualmente falando, religiosamente falando, ele fez com que o povo se tornasse grandemente idólatra, porque ele fazia acordo com os seus inimigos, então passava a adorar também aos deuses dos inimigos. Acás foi tão idólatra que ele chegou a oferecer alguns dos seus filhos ao deus Moloque, em troca de prosperidade. Então esse é o cenário de decadência que nós vemos, que rei Ezequias pega para começar o seu reino, a sua liderança no povo, no reino do sul, no reino de Judá. O reino do norte já estava na mão dos assírios, já não tinha mais o que fazer. O reino do sul, então, agora Ezequias, ele assume esse reinado. E quando a gente vai analisar essas histórias, nós vemos que o povo de Deus, ele entra em decadência por pequenas coisas, por coisas simples, às vezes que a gente não percebe no nosso dia a dia. Em nenhum momento a Bíblia fala que o povo de Deus deixou de adorar ao Senhor. O problema foi que ele adorou também a outros deuses. Olha o simples detalhe, o povo de Deus deixou de adorar ao Senhor com exclusividade. Esse foi o detalhe, esse foi o erro que fez, então, trouxe uma decadência, uma série de problemas para o povo de Deus. E aqui, então, nós vemos essa situação, onde Ezequias pega, então, um povo extremamente idólatra, muito responsável por isso, foi o seu próprio pai, Acás, e os outros reis que passaram também, que permitiu que o povo se chegasse, então, a tamanha decadência. E aí, quando a gente, rapidamente por esse cenário, a gente percebe que, como Deus faz as coisas, que Ele consegue tirar ou fazer nascer luz em meio às trevas. Ele fez do pior rei de Judá nascer o melhor rei de Judá. E a gente vai ver isso daqui na nossa reflexão nessa noite. Então a gente percebe então que Deus ele tem agido desde a sua criação nesse sentido. Quando a gente pensa que não tem mais saída, não tem mais o que fazer,
não tem o que a gente pode fazer, não tem mais a quem recorrer, então ele se manifesta, ele age, demonstrando que ele sim é o Deus Salvador. E diante disso, então, eu queria então pensar com os irmãos sobre o nosso tema geral, que é recomeçar. Se perguntando, como podemos recomeçar a nossa caminhada? Estamos vivendo um período já, eu acredito que já finalizando uma pandemia, um período que trouxe muitos problemas. Como a gente pode recomeçar após uma pandemia? Como eu posso recomeçar na minha casa, com meus filhos, com a minha esposa, no meu trabalho, com os meus amigos, com os meus vizinhos, aqui na igreja? Como recomeçar a nossa caminhada? E olhando então para o que Deus fez na nação, no reino de Judá, e usando especificamente o rei Ezequias, um jovem de 25 anos, quando ele começa a reinar então sozinho aqui, eu gostaria de pensar então sobre isso, como recomeçar a nossa caminhada. E a primeira resposta, a primeira atitude que a gente vê como devemos recomeçar, se encontra no versículo 3. Eu gostaria que você acompanhasse sua Bíblia, versículo 3 e 4, eu vou ler agora o versículo 3, a gente tem a primeira resposta de como nós devemos recomeçar a nossa caminhada, seja qual for o nosso problema. Diz assim o versículo 3, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Uma simples afirmação com dois detalhes impressionantes. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para recomeçar bem, como Ezequias fez no reino de Judá, é obedecendo ao Senhor. Obedecendo ao Senhor. E aqui nós vemos, então, nessa simples afirmação do versículo 3, que ele foi reto perante o Senhor. Ou seja, ele fez o que era certo, o que agradava ao Senhor. Aquilo que trazia satisfação, que era aprovado por Deus, é o que Ezequias fez. Ou seja, ele fez tudo ao contrário do seu pai, Acás. Enquanto seu pai era um idólatra, desviava o povo dos caminhos de Deus, Ezequias não. Ele chega, ele assume o reinado e fala, acabou. A partir de agora, vamos obedecer com exclusividade ao único e verdadeiro Deus. É isso que o versículo 3 está dizendo para nós aí. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa ter em mente, que o obedecer, ele tem que ser com exclusividade, obedecer somente ao nosso Deus. E aí, então, no finalzinho do versículo 3, ele compara Ezequias, esse jovem, com o rei Davi, o homem que foi segundo o coração de Deus. Quando a gente vai ver a história, principalmente nesses dois livros, 1º e 2º Reis, você vê que os reis, eles são comparados com Davi. Davi era o modelo de rei a ser seguido. Não porque ele não era pecador, pelo contrário, Davi foi pecador, errou como pai, como esposo, mas o fato é que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia dos seus erros, dos seus pecados. Ele tinha um coração contrito, coração quebrantado, arrependido, reconhecia os seus erros e se arrependia daquilo. Então, por isso que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele verdadeiramente se arrependia dos seus erros, dos seus pecados. E aqui, então, Ezequias, ele é comparado com o rei Davi. Mas a gente pode se perguntar, por que Ezequias, o que ele fez para ele obedecer ao Senhor? Versículo 3 fala que ele foi reto perante o Senhor. E no versículo 4 vai trazer algumas características mostrando que ele realmente foi obediente. Olha o que diz o versículo 4, acompanha novamente em sua Bíblia. Diz assim, olha o que Ezequias fez em obediência ao Senhor, o que nenhum outro Deus fez, nenhum outro rei fez, Ezequias fez. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então, olha, a primeira coisa que Ezequias fez, que nenhum outro rei, por mais que fosse um bom rei, em Judá, tinha feito até então. Primeira característica, primeira coisa que ele faz é remover os altos. O que são esses altos? Se aprofundando
e vendo alguns comentaristas bíblicos, a gente vê que esses altos eram santuários, eram templos, eram monumentos construídos nos altos dos montes, locais estratégicos que de longe as pessoas poderiam ver aquela imagem de adoração. De longe eles viam que ficava bem no alto do monte, e ali então eles adoravam. E isso no reino de Judá era espalhado por vários locais, por isso que é chamado de altos, por montes altos. No pico desses montes então ficavam essas imagens de santuário, de esculturas que vinham servindo de adoração a esses falsos ídolos, os falsos deuses. E então, a primeira coisa que Ezequias faz é remover esses pontos de idolatria, ponto de adoração a falsos deuses. Ele não pergunta o que o povo queria. Ele simplesmente fala assim: não, eu decido obedecer a Deus. E a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Remove todos os altos, todos os pontos nos altos montes de idolatria. Depois, versículo 4, ele continua: quebrou as colunas. O povo estava tão idólatra que as colunas dos locais que tinham, das construções, eles transformavam, pintavam, faziam esculturas ali que serviam também de pontos de idolatria, de adoração aos deuses, inclusive dos assírios. E aí então ele pega e quebra essas colunas e retira também do meio do povo de Deus. Continuando no versículo 4, ele fala, causando meio que essa revolução, ele deita abaixo todos os postes ídolos, que são esculturas em formas de poste, que as pessoas também faziam para agradar aos seus inimigos, e serviam também de adoração, de idolatria. Então o povo ele estava corrompido pela idolatria a falsos deuses. E fechando então o versículo 4, fala que ainda ele pega a serpente, faz a serpente de bronze em pedaços. Essa serpente de bronze que Moisés fez foi a mando de Deus. Deus mandou que Moisés fizesse essa serpente. E Ezequias agora vai lá e quebra. Então, a princípio, a gente pode achar estranho, mas como é que quebra uma coisa que Deus mandou fazer? Mas quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo, não sei quantos lembram do momento da história que Deus manda Moisés fazer essa serpente de bronze, mas está narrado lá em Números 21, de 4 a 9, eu não vou ler, mas depois os irmãos podem estar verificando em casa, eu vou tentar fazer de forma bem resumida. O fato é que, como muitas narrativas bíblicas, o povo de Deus estava desobediente e murmurando contra o Senhor. Em determinado momento ali, no deserto ainda, o Senhor manda serpentes, chamadas abrasadoras. Então, os estudiosos falam que eram serpentes meio avermelhadas. Essas serpentes vêm do deserto, entram no arraial de Deus e começam a picar as pessoas, matando o povo de Deus. E aí o povo então reconhece que era um castigo de Deus, vai até Moisés e pede que Moisés intercedesse pelo povo, por eles. E Moisés então vai até Deus, conversando com Deus, e pede misericórdia. E Deus então fala para Moisés: olha, construa de bronze uma serpente, coloca numa haste, e todo aquele que for picado por uma serpente, que olhar para essa haste, vai ser curado. E Moisés obedeceu e fez. O tempo se passou, a idolatria, o coração humano se corrompendo. Chegou a esse ponto então de Ezequias, que esse símbolo, esse monumento que era a serpente, que era para lembrar o povo de Deus da misericórdia de Deus para com eles, esse objeto estava sendo idolatrado, estava sendo adorado, e não era isso que Deus queria. Ao ponto de eles queimarem incenso para essa serpente, para esse simples objeto, e também de chegar a dar um nome. No final do versículo 4 fala aí o nome de Neustã, um nome de um deus qualquer que tinha dos inimigos. Então, repare que aquilo que foi bom, que serviu para mostrar a misericórdia de Deus, foi bom numa determinada época, em outra não era mais. Então, nem sempre aquilo que é bom vai se permanecer bom para sempre. Por quê? Por causa da dureza do coração humano, por causa da nossa corrupção, por causa dos nossos pecados. O povo de Deus, ele desvirtuou
um objeto que Deus havia mandado fazer para lembrá-los da misericórdia de Deus, que Ele era o Deus Salvador, mas o povo não entendeu e voltou a pecar, voltou a errar. Então aqui nós vemos que essa situação, e aí a coragem e a determinação de um simples jovem de 25 anos em obedecer ao Senhor. Ele não quis saber de obedecer aos homens, aos seus líderes, aos líderes da Síria, que tinham, o seu pai Acás tinha feito um acordo com a Síria, com os líderes da Síria, com os reis da Síria, mas ele não quis saber disso. Ele falou, não, a primeira coisa que eu preciso fazer no meu reinado é obedecer a Deus, o único e verdadeiro. E foi o que ele fez. Então essa foi a primeira atitude que nós devemos ter também no nosso dia a dia, para podermos recomeçar bem a nossa caminhada, seja qual for, dentro de casa, no trabalho, na escola, aqui na igreja. A nossa obediência não pode ser aos homens, tem que ser a Deus. Mas Ezequias, ele não para por aqui, nessa revolta, nessa reconstrução, nesse recomeço do reinado de Judá. Ele tem uma segunda atitude, ela está no versículo 5, e é bem claro aqui o versículo 5, ele já começa falando qual foi a atitude de Ezequias. Diz assim o versículo 5, acompanhe sua Bíblia. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então aqui nós vemos a segunda atitude de como recomeçar, confiando no Senhor. Se por um lado Ezequias decidiu obedecer, agora ele passa a também confiar no Senhor. Ele coloca todas as suas forças, toda a sua segurança, tudo aquilo que ele tinha. Ele não perguntou para ninguém, não obedeceu a ninguém. Ele falou assim, olha, a minha confiança é no Senhor. Eu não confio nas minhas armas, eu não confio no meu exército, eu não confio no meu povo. A minha confiança está no Senhor. E essa é a nossa segunda atitude, confiar no Senhor. É interessante que o versículo 5, ele traz algumas informações importantes, alguns detalhes, que às vezes lendo rápido passa desapercebido. Mas na Bíblia como um todo, a gente tem alguns personagens reconhecidos pelo seu legado, pelo aquilo que ele foi, pelo que ele deixou. Um exemplo é Salomão, reconhecido ou conhecido pela sua sabedoria. E Ezequias aqui, ele é conhecido como o rei de Judá que mais ou melhor confiou no Senhor. Então, ele não se preocupou em confiar ou buscar ou permanecer seu acordo com os assírios para não ser invadido, não. Ele não quis saber desses acordos com o inimigo. Ele simplesmente confiou e depositou toda a sua segurança, a segurança da sua vida, do seu reino, no Senhor. O Deus, o nosso Deus, o Deus em que ele servia. E fez com que o povo voltasse a servir também. E foi nesse Deus, então, que Ezequias depositou sua confiança. E aí, então, não houve nenhum outro rei em Judá que confiasse tanto no nosso Deus como o rei Ezequias. Essa é uma decisão importante que vai trazer consequências relevantes para todo o reinado de Judá. E aí fica aquela ideia, já pensou, você amanhã ouve falar, o irmão fulano de tal, o irmão ciclano, você ser conhecido, ter esse legado, como a pessoa que mais confiou em Deus? Olha o quanto isso é profundo. Já pensou, você conhece o irmão Valcimar? Conheço, ele é o irmão que eu conheci, que mais confiasse no Senhor. Você conheceu a irmã Josse? Conheci, eu nunca vi a irmã que obedecesse tanto ao Senhor como ela. Já imaginou você ter esse legado, ser conhecido, ser titulado dessa forma, como a pessoa que mais confiou, entregou a sua vida, tudo nas mãos de Deus? É assim que devemos também fazer, como Ezequias, novamente um jovem, que confiou no Senhor, depositando toda a sua confiança, do seu reino, da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, nas mãos de Deus. E aí, finalizando uma terceira atitude, no versículo 6, nós vemos então, diz assim a palavra do Senhor,
porque se apegou, Ezequias se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Aqui nós vemos então que uma terceira atitude que Ezequias teve, se primeiro ele obedeceu, segundo confiou, agora ele demonstra sua fidelidade ao Senhor. Ele não foi fiel a homem algum, a líder nenhum, aos seus inimigos, àqueles que o cercavam, ninguém, ao seu povo, não. Ele foi fiel a Deus. Olha o que diz, primeira característica dessa fidelidade de Ezequias ao Senhor foi, que diz logo no início, porque se apegou ao Senhor, ou seja, ele estava ligado, ele aderiu fielmente ao Senhor, ele começou o seu relacionamento mais forte, mais íntimo com Deus, a ponto de se achegar, de grudar, de pegar e não largar mais. Essa foi uma das características da fidelidade de Ezequias para com o Senhor. O outro que continua, o versículo 6, diz que não deixou de seguir. Ele não se desviou dos caminhos do Senhor. Muitos dos bons reis que passaram por Judá não foram fiel até o fim. Em algum momento, eles se desviaram, deixaram, por exemplo, a idolatria entrar e permanecer dentro do reino de Judá. Mas Ezequias não. Ele não se desviou, pelo contrário, ele não deixou de seguir, ele esteve a todo tempo junto com Deus, perguntando a Deus, confiando em Deus, obedecendo ao Senhor, sendo fiel ao único Deus. E aí então nós vemos que no finalzinho do versículo 6, que ele guardou os mandamentos do Senhor. E esse guardar aqui não é você pegar, esconder ou engavetar, pelo contrário. Esse guardar traz a ideia de entendimento. Eu aprendi o que eu tenho que fazer, como eu tenho que agir, e vou agora praticar, vou externalizar isso, os mandamentos do Senhor. E foi isso que Ezequias fez, demonstrando a sua fidelidade ao Senhor. Não basta a gente saber, a gente tem que praticar, tem que fazer. Não basta eu entender que o Senhor está me ensinando através do exemplo de Ezequias, que eu preciso obedecer, confiar e ser fiel. Não basta eu saber disso. Eu preciso praticar, eu preciso externalizar. Somos falhos, é difícil, mas não é impossível. Se estivermos com o Senhor, buscando obedecer a Ele, confiando nele, sendo fiel a Ele e não aos homens, nós conseguiremos. Nós veremos agora outros 3 resultados que aconteceu devido a essas 3 atitudes de Ezequias. Mas o fato é que ele então passou a se relacionar com o Senhor, e isso trouxe consequências na vida dele, na casa dele, na liderança dele, e também em toda a vida do povo de Judá. Então essas são as 3 atitudes de como devemos recomeçar. Primeiro, obedecendo ao Senhor. A sua obediência não é a homem algum, é a Deus. Confiança no Senhor, não é no que você tem, no que você é, nas suas amizades, na sua família, não, é no Senhor. E ser fiel ao Senhor. Não é a amigos, a parente, a igreja, não, a sua fidelidade é ao Senhor. E isso trouxe consequências, como eu já disse, e rapidamente vou falar pelo menos 3 consequências aqui. E a primeira está logo no início do versículo 7, que diz o seguinte: assim foi o Senhor com ele. Aqui está a primeira consequência de você obedecer, confiar e ser fiel ao Senhor. Ele estará com você, por onde quer que você vá. Meio que uma sombra, ele estará ao seu lado, te guiando, te protegendo, te sustentando. Meio que pegando na sua perna e direcionando os seus passos. Essa é a primeira consequência de você obedecer ao Senhor, de você confiar no Senhor, de você ser fiel ao Senhor. Ele estará ao seu lado, aonde quer que você vá. No meio do seu desespero, da sua aflição, da sua angústia, lembre-se que o Senhor está do seu lado. Uma segunda consequência ainda no versículo 7, vai falar então que Ezequias ele começa então a receber algumas bênçãos específicas, que nesse caso aqui é a coragem, é o poder,
Nós recebemos bênçãos todo dia, tem as chamadas bênçãos comuns, que os maus também recebem, que é o sol, a chuva, o ar que respiramos. Mas aqui fala que Ezequias ele recebeu bênçãos específicas, que foi o poder, a coragem de bater o pé e falar assim, não, chega para os assírios. Antes, o povo de Judá pagava tributos, abaixava a cabeça e obedecia aos assírios. Ezequias agora fala, não, chega, a minha obediência é a Deus, eu confio nele, eu sou fiel a ele. E fazendo isso, então Deus dá poder, dá coragem e sustenta, não no alimento, mas de segurar, de sustentar, de levantar Ezequias para vencer as batalhas que estavam por vir. Ele então pôde falar não às influências, às más influências, e falar não aos seus inimigos. Então, ele passa então a receber bênçãos específicas na vida dele e na vida do povo de Judá, do reino de Judá. Então, ele deixa agora de servir aos inimigos, é o que seu pai vinha fazendo, e outros reis também faziam na época do reino de Judá, e passa então agora a dizer não e viver aquilo que Deus queria para aquela nação. E o terceiro e último resultado que nós vemos rapidamente, está no versículo 8, em que nós vemos que, além de ele dizer não para os seus inimigos, naturalmente seus inimigos estavam ao redor nas suas fronteiras, naturalmente seus inimigos iriam invadir, iriam guerrear, lutar. Como diz o ditado popular, o melhor defesa é o ataque, foi o que Ezequias fez. Protegeu as suas fronteiras e foi além, ganhou o território. No finalzinho do versículo 8 fala que ele atacou os filisteus e ganhou a terra de Gaza. Então essa é uma terceira resultado ou consequência, quando a gente obedece, confia e é fiel a Deus, ele nos dá a vitória. Ezequias ele não precisava disso, bastava ficar ali e apenas defender o seu povo, mas ele foi além, defendendo, ganhando espaço, aumentando o seu território, porque Deus estava permitindo. Como eu disse, Deus estava ao lado de Ezequias, Deus estava no comando daquele reino, usando um jovem de 25 anos. Então, amados, eu sei que foram rapidamente 3 atitudes que precisamos ter para recomeçar a nossa caminhada, e que trouxeram pelo menos 3 resultados e consequências na vida de Ezequias e na vida do reino, do povo de Judá. Como eu disse no início, estamos passando, acredito que já no final de uma pandemia, que devastou muitas famílias, muitas casas, muita destruição, muita angústia, muitas dificuldades, barreiras surgiram, muitos pecados foram revelados, outros foram ocultos, mas o fato é que, independente de qualquer coisa, com Deus e em Deus, é possível recomeçar. Por isso, precisamos então obedecer ao Senhor, fazer com Ezequias, acabar com os ídolos. Talvez você fale, né? Eu não idolatro nada, eu não faço isso, não faço aquilo. Aí eu venho algumas perguntas para a gente começar a refletir. No seu momento de desespero, de problema, de aflição, de dificuldade, onde você tem buscado socorro? A quem ou em quem ou o que você tem buscado para satisfazer os seus momentos ali de dificuldade? Muitos, às vezes, no momento de angústia, eu tenho uma tia que ela era dessa forma, graças a Deus ela tem se recuperado quanto a isso. Na sua angústia, ela corria para a geladeira. Outros correm para o chocolate. Outros para bebida, para drogas ilícitas. Principalmente na fase da adolescência, do jovem. Às vezes, no momento de rebeldia, coloca um som alto, busca uma velocidade, vai para a televisão, internet, imoralidade. Isso tudo que acontece é um ídolo na nossa vida. Então eu não sei o que tem te atrapalhado, por exemplo, a ir para a igreja, a vir para a igreja, a cultuar o Senhor, a orar, a buscar intimidade com Deus,
a ler a palavra de Deus, a refletir, a meditar, a fazer seu devocional. Eu não sei o que tem te atrapalhado, mas isso que você está lembrando que te atrapalha é um ídolo que precisa ser derrubado, precisa ser posto ao chão, como Ezequias fez. Se por um lado nós precisamos obedecer ao Senhor, também precisamos confiar, entregar os nossos problemas na mão dEle. Porque se Ele permite vivermos o que estamos vivendo, um propósito tem. E se não está pior, é porque Ele está no controle de todas as coisas. Precisamos ter essa certeza e confiar e entregar a nossa vida a Ele. E por fim, então, ser fiel, seguindo os seus princípios, os seus caminhos, buscando cada vez mais a intimidade com o Pai. Irmãos, eu sei que não é fácil, mas precisamos praticar essas 3 características, porque só assim nós conseguiremos recomeçar bem a nossa caminhada. E isso precisa ser feito todos os dias. Ao deitar, ao levantar, a cada amanhecer, a gente precisa buscar obedecer a Deus, confiar em Deus e ser fiel somente a Deus. Vamos orar, convido você a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar refletindo por aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Sabemos, ó Pai, que a cada dia precisamos de recomeçar, e que esse recomeço, ele só será vencedor, satisfatório, bom para nós e para os que estão ao nosso redor, se tivermos, ó Pai, a obediência, os nossos olhos voltados ao Senhor, confiando no Senhor e sendo fiel, agradando a Ti. Senhor, esteja conosco, restaurando, ó Pai, nossos lares, nossas vidas conjugais, nossos relacionamentos com nossos filhos, com os nossos amigos, vizinhos. Esteja, Senhor, nos dando essa oportunidade, enquanto há tempo, de recomeçar a nossa caminhada. Esteja, ó Pai, conosco, nos guiando, nos mostrando os caminhos que devemos seguir, para, ó Pai, podermos então Te servir da melhor forma possível. Muito obrigado porque o Senhor tem demonstrado a cada dia sua misericórdia para conosco, nos dando sempre a chance de poder recomeçar com o Senhor e no Senhor. Senhor, esteja conosco, toque nossos corações, nos incomode, nos mostrando como na prática precisamos e devemos agir para poder recomeçar. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, irmão, que Deus possa continuar lhe abençoando. Nesse momento, nós preparamos um vídeo e gostaríamos de mostrar para a igreja. Oi, gente. Então, pediram para todo mundo vir aqui falar um pouco desse mês. Eu acho que foi uma experiência muito gratificante, assim, todos os jovens que participaram, contribuindo, e que a igreja possa realmente olhar cada dia mais para a nossa juventude, o quanto ela tem feito, o quanto ela tem contribuído e como realmente ela está embasada nisso, e que cada dia mais a gente possa se envolver. E eu espero continuar nessa igreja muitos anos e poder fazer tudo isso e talvez mais um pouco para ajudar o reino de Deus. Tá gravando? O mês da juventude foi algo muito importante. O mês da juventude foi algo muito importante pra gente, estabelecer um crescimento muito grande pra nossa juventude, e a gente é muito grato por esse mês. Então, participar do mês da juventude para mim foi um desafio, mas também um privilégio, né? Então, eu lembro de um versículo que diz em Romanos 11:36, que diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a glória a ele eternamente. Amém. Participar do mês da juventude é sempre muito empolgante, a gente vem com muitas ideias e fica muito feliz em poder realizar todas. Esse ano eu consegui convidar alguns jovens para estarem à frente de programações, e ver que eles conseguiram participar e aceitaram o desafio também é muito importante para mim e para o crescimento da nossa igreja, e isso me deixou muito feliz. O mês da juventude esse ano ele foi bem atípico por conta de, enfim, né, quarentena, coronavírus, mas
como o nosso tema foi recomeçar, isso inspirou muito a gente fazer novas coisas também. Muita gente ainda não tinha pregado, muita gente ainda não tinha dirigido culto, nem dado aula. Isso está sendo algo maravilhoso pra gente. Participar para mim do meio da juventude foi muito importante, de ver todo mundo empenhado em fazer algo que se comprometeu. Para mim foi uma experiência muito boa em dirigir, porque foi uma experiência nova e traz aprendizado. A minha parte da juventude foi muito legal, porque eu dirigi a primeira vez e no começo eu fiquei muito nervosa, mas depois eu fui me soltando de pouquinho em pouquinho, mas depois passou. Eu tô pensando o que é que eu vou falar ainda. Eu também não sei o que eu vou falar, gente. Não sei. Eu queria agradecer a oportunidade que esse mês deu pra gente de crescer e como a gente conseguiu construir coisas boas entre a nossa juventude e da oportunidade que os líderes me deram de falar no domingo pela manhã, que foi muito importante e foi uma experiência que foi muito gratificante. Foi uma oportunidade nova de reaprender coisas que antes eu sabia, mas só que eu não tinha uma certa... Esqueci a palavra. Um certo entendimento. Bom, eu gostei muito desse tema porque falou um pouco do nosso recomeço. Por exemplo, tipo, a gente estava um tempo já sem ir pra igreja, sem frequentar os cultos e meio que falou bastante essa parte da gente recomeçar realmente. E também da gente recomeçar em vários âmbitos da nossa vida, não só recomeçar com Cristo, mas também recomeçar tipo de ir pra escola ou algo do tipo. Então, isso aí foi um resuminho aí do nosso mês. E ainda não acabou nesse momento. Queria convidar o ministério, nós iremos cantar pela última vez a nossa música tema. A música ela é um pouco comprida, né? Nossa canção, só o começo. Mas eu acredito que deu pra gente fixar pelo menos o refrão, né? Então, nós pedimos que os irmãos nos acompanhem, como sempre falamos em todas as vezes nos cultos, que os irmãos cantem com a gente e que nesse momento os irmãos também estão convidados a cantar conosco. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer que comigo estava, ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Vamos ficar de pé, mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história.
frente cantar junto com a gente. Vejo vitórias hoje, eu olho pra trás e à minha frente eu sei que existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou. Ao longo dessa estrada, sozinho não estou. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão. Meu coração, eu abro meu coração pra minha nova história. Amém. Essa é a nossa juventude e nós estamos oficialmente encerrando o mês da juventude. Nós queremos agradecer ao apoio da igreja, a todos os irmãos que colaboraram direta e indiretamente com a gente. Gostaria de chamar também os nossos líderes, a Iana e o Moisés, que viessem aqui à frente. Agora sim, a nossa juventude está completa, pelo menos uma grande parte. E eu vou pedir para a Cissa que possa estar fazendo uma oração nesse momento pela nossa juventude, para que nós possamos a cada dia realmente agradar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai de amor, nosso amigo, muito obrigado por mais um mês. Muito obrigado porque, embora nós venhamos a reclamar tanto de 2020, o Senhor ainda conseguiu transformar esse mês, esse ano, em uma grande bênção. Porque o Senhor é o Deus sobre todas as coisas. O Senhor é soberano. E para Ti é o nosso trabalho. Queremos, Pai, Te suplicar misericórdia por nossas vidas, porque ainda somos muito falhos. Coloque, Senhor, sempre no nosso coração a vontade de Te servir, a vontade de ler a Tua palavra, a vontade de falar contigo. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos, não só as bênçãos grandes, mas as menores de todas, Senhor, como simples respirar,
porque tudo de bom que acontece conosco é por Tua causa, Senhor Deus. Que a gente venha Te reconhecer a cada passo que nós damos, porque a Tua mão é quem nos guia. E esse é só o começo de uma jornada maravilhosa ao Teu lado, porque o Senhor consegue transformar todas as coisas em coisas boas, mesmo que a gente não enxergue isso agora. Em nome de Jesus que Te faço a oração. Amém.